Olá pessoal, aqui é a professora K do canal Farmacêuticos Concurseiros. A dica dessa semana é sobre farmacologia, especificamente sobre uma interação medicamento-alimento que é bastante cobrada em concursos. Então eu trouxe uma questão, vou ler com vocês e aí depois a gente discute um pouquinho. Paciente com depressão, tratado com tranilcipromina, deu entrada na emergência de um hospital com severa cefaleia pulsátil. O paciente havia acabado de jantar, tendo saboreado um vinho tinto com a refeição. Uma possível implicação para o quadro apresentado é que a tranilcipromina A. causa hipertensão normalmente, B. é um beta-bloqueador e mascara os sintomas da hipertensão, C. é um inibidor da MAO e pode causar reações hipertensivas em pacientes que tenham ingerido refeições ricas em tiramina. D. é um antihipertensivo de primeira geração e sempre causa hipertensão. Ou E. é um bloqueador ganglionar causando hipertensão. Bom, então para responder essa questão, o que a gente precisa? Primeiro, saber a classe farmacológica da tranilcipromina, né? E segundo, lembrar as características, principalmente de interação, de efeito adverso dessa classe. Bom, a tranilcipromina é um fármaco que pertence à classe farmacológica dos inibidores da MAO. Então, o que é a MAO? É a monoamina oxidase. Então, é uma enzima que degrada as monoaminas lá nos neurônios pré-sinápticos, tá? Quais são essas monoaminas? Serotonina, norepinefrina e dopamina. E é justamente por isso que ela exerce o seu efeito antidepressivo, né? A gente tem que lembrar que os antidepressivos, de uma forma ou de outra, né, independente do mecanismo de ação, o objetivo dos antihipertensivos é aumentar a disponibilidade de norepinefrina e ou de serotonina e ou de dopamina, tá? Então, a tranilcipromina é o fármaco que mais vem aparecendo em provas de concurso, tá? Como inibidor da MAO. E ela é da subclasse dos não seletivos, ou seja, ela vai inibir tanto a MAO-A quanto a MAO-B. Além dela, como não seletiva, a gente também tem a feneuzina e a iproniazida. Os seletivos da MAO-A, a gente tem a meclobida e a clorgelina. A MAO-A, ela tem maior especificidade pela serotonina, tá? Então, esses fármacos em específico, eles vão aumentar a disponibilidade em maior grau da serotonina. E junto com os não seletivos, os seletivos da MAO-A vão ser utilizados para o tratamento da depressão especificamente, tá? Já os seletivos da MAO-B, a gente tem como principal aí, exemplo a serigilina, e eles têm maior afinidade pela dopamina. Então, eu vou ter um aumento de disponibilidade da dopamina. Eles acabam sendo fármacos utilizados para o parkinsonismo, tá? O que eu quero deixar claro aqui para vocês é que esses fármacos, os não seletivos, né, os seletivos da MAO-A, utilizados para depressão, são fármacos que hoje em dia são pouquíssimo utilizados, tá? Na clínica, são fármacos que a gente praticamente não vê mais, tanto por conta da toxicidade desses fármacos, quanto por conta das interações medicamento-alimento e medicamento-medicamento desses fármacos, que são muito severas. Então, ao longo do tempo, foram fármacos que foram deixando de ser utilizados, né? Hoje a gente tem fármacos mais novos e com potencial de segurança muito maior. Então, esses fármacos, na atualidade, na prática, a gente praticamente não vê. Porém, para concurso, são fármacos que são muito cobrados. E o que é mais cobrado dessa classe farmacológica são interação medicamento-alimento e interação medicamento-medicamento. Então, para a prova de concurso, tem que saber. Dito isso, a gente viu na questão que esse paciente estava em uso, então, de um inibidor da MAO. Então, a monoamina oxidase desse paciente está lá inibida. Onde eu tenho monoamina oxidase? No meu neurônio pré-sináptico e também em vários outros tecidos, inclusive no intestino. O que acontece quando eu ingiro da minha dieta um alimento rico em tiramina? A tiramina também é um tipo de monoamina, tá? Então, ela também é degradada pela MAO. Só que a gente tem que lembrar que essa MAO está inibida, porque esse paciente, né, tá usando um inibidor de MAO. Então, eu vou ter a MAO inibida, essa tiramina não vai ser degradada, eu vou ter um acúmulo de tiramina. Esse acúmulo de tiramina vai levar a uma liberação de norepinefrina dos meus estoques periféricos.
Então, o que eu vou ter? Um efeito noradrenérgico extremamente intensificado. E como sinal, como sintoma, o que esse paciente vai ter? Ele vai ter cefaleia, taquicardia e uma elevação de pressão arterial dramática. Ou seja, ele vai ter vários efeitos que são decorrentes desse aumento de norepinefrina, que são efeitos do sistema nervoso simpático, né? Se a gente lembrar, sistema nervoso autônomo simpático. E essa elevação de pressão arterial, o que a literatura descreve é que ela ocorre de uma forma dramática. Por quê? Porque ela pode levar, inclusive, a um AVE, ou seja, um acidente vascular encefálico ou ao infarto do miocárdio. Então, ela pode ser fatal. Então, essa interação medicamentosa de inibidores da MAO com alimentos ricos em tiramina, ela é potencialmente fatal. É uma interação muito perigosa, tá? Então, o que a gente tem que saber? Quais são os alimentos que são ricos em tiramina, né? Para orientar esse paciente a não fazer uso. Quais são? Principalmente os queijos envelhecidos e o vinho. A cerveja também, porém em um grau um pouco menor, tá? Mas para concurso, o que a gente tem que saber? Alimento rico em tiramina são queijos envelhecidos em vinho. Não podem ser ingeridos em pacientes em uso de fármacos inibidores da MAO, tá? Aqui eu só trouxe um esquema realmente para a gente memorizar, tá? Então, inibidores da MAO mais tiramina da dieta, principalmente de queijo e vinho, vai levar a essa hipertensão maligna. Então, voltando lá à questão, a gente tem um paciente com depressão, que é tratado com tranilcipromina, ou seja, um inibidor da MAO, e que acabou de tomar vinho. O que vai acontecer? Ele vai ter uma interação medicamento-alimento, por conta desse aumento de tiramina, porque ela não vai ser degradada, eu vou ter um aumento de liberação de norepinefrina e ele vai ter sinais e sintomas decorrentes disso, ou seja, a cefaleia pulsátil, que está aqui na nossa questão, e outros aí, como por exemplo esse aumento de pressão que eu citei para vocês. Então, a alternativa correta aqui, alternativa C, tá? Então, essa cefaleia não é decorrente de um efeito adverso do próprio medicamento, né? Que como a gente pode ver na alternativa A. E além disso, a alternativa B, D e E estão aí classificando esse medicamento de forma incorreta. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa C. Aqui eu trouxe uma outra questão que trata desse mesmo assunto, para vocês verem como esse assunto é recorrente, só que cobra de uma maneira diferente. Eu vou ler o enunciado e aí vocês já vão ver que vocês conseguem responder. Então, os pacientes que fazem uso de antidepressivo inibidores da MAO não devem ingerir alimentos como queijos, pois esses alimentos. Então, vocês podem ler aí as alternativas. E a gente tem o gabarito, que é a letra D, que basicamente é um resumo do que a gente viu nesse vídeo, tá? Porque esses alimentos possuem uma substância chamada tiramina, que é uma monoamina e serve de substrato para monoamina oxidase. E a inibição dessa enzima acarreta no acúmulo de tiramina, né, que por sua vez vai promover a liberação de norepinefrina dos seus estoques, acarretando em taquicardia, hipertensão e cefaleia. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tenho o meu e-mail, profkcardoso@hotmail.com. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Essas duas questões em específico eu tirei de um curso que eu tenho no site www.qdosconcursos.com. É um curso de questões comentadas de farmacologia, tá? Então, se vocês gostaram, entra lá no site, tem algumas aulas demonstrativas, é possível vocês baixarem para conhecer a metodologia direitinho. E espero vocês no nosso próximo vídeo.